Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, o programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, com sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aqui nos estúdios da TV Justiça está o desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida, presidente da Corte. Nós vamos, antes de iniciar a entrevista, como sempre, conhecer a trajetória profissional do desembargador. Márcio Vasques Tibal de Almeida nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado e especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foi juiz do trabalho substituto e fez parte do quadro de magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Em 1993, foi promovido ao cargo de juiz do trabalho presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Em 2001, foi removido para a segunda vara do trabalho de Campo Grande. No ano seguinte, se tornou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul e integrou a primeira turma. De 2008 a 2010, ocupou a vice-presidência do TRT do Estado. Em 2010, tomou posse na presidência do Tribunal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do desembargador aqui nos estúdios da TV Justiça, aceitando o nosso convite para passar para você, cidadão brasileiro, um pouco da realidade daquela corte especificamente. E nós sempre gostamos de dizer que mostramos um pouco da trajetória profissional, mas às vezes essa trajetória eles confundem um pouco com a trajetória pessoal. Uma pergunta tradicional é por que da escolha do direito? Há situações, por exemplo, de um desembargador que estudava matemática, acabou migrando para o direito e está nele até hoje. Parece que não foi exatamente o seu caso, né, desembargador? Bom, eu acho que cada um de nós já nasce com uma certa tendência, com uma certa aptidão. E a minha certamente não era matemática, não eram as ciências exatas, porque eram essas matérias eu realmente abominava. E não só por isso, mas também porque meu pai é advogado, e era advogado trabalhista, ainda é advogado trabalhista, ainda advoga em Belo Horizonte aos 84 anos. E vendo o trabalho do meu pai, vendo a atividade do meu pai, eu me interessei pelo direito e pelo direito do trabalho. Agora, é interessante justamente que há muitas situações em que há um momento de decisão específica. No seu caso, já havia, portanto, um direcionamento sem pressão familiar, pelo que o desembargador já tinha me explicado, mas exatamente já no rumo do direito desde pequeno. Já no rumo do direito. Não, antes eu gostaria de ter sido militar, né? Mas o meu momento de ir para a Academia das Agulhas Negras, ele passou. E tendo passado, minha opção é o direito, e deve ser o direito o meu destino. Agora, muitas pessoas, elas já têm uma perspectiva variada no sentido de qual função especificamente desempenhar nesse universo. Alguns querem diretamente ser magistrados, algumas pessoas passam pelo Ministério Público, e eu refiro ao universo dos nossos entrevistados, todos eles magistrados aqui no Justiça em Foco. No seu caso, houve um período também trabalhando como advogado. Isso influenciou na sua formação como juiz também? Sem dúvida. Eu estagiei durante 2 anos, ainda no período de faculdade, nos anos finais da faculdade, e no meu tempo de faculdade era possível que o estagiário, ele praticamente advogasse, ele só não poderia assinar as petições iniciais e contestações e recursos isoladamente, mas ele podia participar das audiências, fazer questionamento às partes, se dirigir ao juiz, né? O estagiário funcionava como se advogado realmente fosse, né? Depois desse período eu me formei e dei sequência às atividades que eu já estava desenvolvendo, que eram de advogado, propriamente dito, né? Agora, desembargador, uma questão que, na verdade, ela é mais abordada no último bloco do programa, quando vamos falar a respeito da história do tribunal, que é com relação ao tipo de demandas do tribunal. Mas, nesse caso especificamente, durante esse período de tempo, antes mesmo, inclusive, de chegar à Justiça do Trabalho como magistrado, o desembargador pôde acompanhar, provavelmente, um período de mudanças em relação ao tipo de demanda do Estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma economia que, inicialmente, ela é marcadamente voltada para a agricultura e, hoje em dia, passa
passa por uma fase de transição. Nessa perspectiva pessoal, é muito diferente esse período de tempo, o que vemos hoje em dia e o que vimos nessa época, ainda atuando como advogado, desembargador? Mato Grosso do Sul tinha a sua economia toda voltada pela pecuária e na agricultura. O Mato Grosso do Sul é talvez o maior produtor de carne do Brasil, o maior exportador, como também é um dos grandes produtores de alimentos. Mas o Mato Grosso do Sul, ele está se desenvolvendo no setor de indústria, setor terciário. Muitas empresas estão chegando na região do Bolsão, que é a região de Três Lagoas, de Paranaíba, devido à proximidade com o estado de São Paulo, proximidade com o estado de Minas Gerais, e também muitas usinas de álcool. E também uma fábrica de papel que vai garantir praticamente toda a produção desse papel ofício, né, para o consumo nacional. Quer dizer, normalmente as demandas trabalhistas são ligadas justamente praticamente à prestação de serviços hoje em dia, de certa forma. Prestação de serviço, a agricultura e pecuária continuam sendo setores em que há uma empregabilidade muito grande, mas o Mato Grosso do Sul está se industrializando. Agora, essa formação, essa experiência especificamente com esse setor produtivo, isso tem se revelado útil também, considerando que acho que nós podemos dizer que nós temos um período de transição no estado do Mato Grosso atualmente, do ponto de vista econômico. O Mato Grosso do Sul hoje está despontando no setor de industrialização. A região do Bolsão, conhecida no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Bataguaçu, Paranaíba, Aparecida do Taboara, essa região está recebendo várias empresas de porte. Basta dizer que a maior fábrica de celulose da América Latina está instalada em Três Lagoas. E uma das maiores produtores de papel ofício, branco, está lá no Mato Grosso do Sul, é vizinha. A celulose ela é distribuída para essa fábrica através de tubulações. Desembargador, nós estamos justamente entrando num ponto específico que é justamente o perfil socioeconômico do Estado. Nós vamos continuar falando a respeito desse tema no próximo bloco, que é voltado exatamente para este aspecto relacionado à área de jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. E sobre esse assunto, portanto, nós estaremos conversando com o desembargador logo depois do intervalo aqui no Justiça em Foco. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com Justiça em Foco. No primeiro bloco, o desembargador Márcio Tibau, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, falou sobre a carreira e já começamos a abordar um pouco a respeito do perfil socioeconômico do Estado, temas que vamos aprofundar neste segundo bloco do nosso Justiça em Foco a partir de agora. Mato Grosso do Sul tem 78 municípios e pouco mais de 2.400.000 habitantes. O setor industrial de Mato Grosso do Sul abriu nos meses de janeiro e fevereiro deste ano 1.168 novos postos formais de trabalho. No período, o destaque é para o segmento da construção civil, com abertura de 1.138 vagas. O setor industrial foi o segundo que mais empregou, ficando atrás somente do setor de serviços e à frente dos setores agropecuário e comercial. Mato Grosso do Sul, com um saldo obtido em fevereiro de 2012, alcançou quase 600.000 postos de trabalho. Entre 2005 e 2012 até o mês de fevereiro, o ritmo de expansão do emprego na indústria em Mato Grosso do Sul foi 28% maior que o apresentado pelo conjunto da economia estadual. Na mesma comparação, em relação aos segmentos de serviços, comércio, agropecuária e administração pública, o ritmo de expansão da indústria foi maior em 16%, 27%, 55% e 57%, respectivamente. Pois é, desembargador, falávamos exatamente a respeito dessa fase de transição, esses dados, inclusive, vão ao encontro exatamente dessa constatação. E aí eu pergunto, modificaram-se também as demandas que têm sido apresentadas, que têm chegado aos tribunais, à Justiça do Trabalho e também, no caso, ao TRT da 24ª Região? Sem dúvida, as demandas elas estão muito voltadas
agora para a área industrial. E uma das nossas preocupações tem sido a terceirização da mão de obra em vários estabelecimentos, no setor sucroalcooleiro, no setor da construção civil, nas indústrias. E, de uma forma geral, eu posso dizer que isso talvez seria o fator gerador de demandas trabalhistas, assim, muito forte. E existe um ponto específico também que causa grande preocupação, embora seja um fato nacional, que é a questão dos trabalhadores submetidos a condições de trabalho análogas a de escravos. Isso é um fator particularmente preocupante também no caso do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, nós já tivemos vários casos de trabalhadores submetidos a essa condição na região de Ribas do Rio Pardo. É próximo a Campo Grande, 100 e poucos quilômetros, mas é um município muito grande, é um município que a gente pode dizer do tamanho da Bélgica, ou maior do que a Bélgica, né? Então, uma região muito propícia a esse tipo de exploração do trabalho humano. Nós fizemos, o ano passado, um estudo, um projeto para a criação de uma vara nesse município, fazer com que a justiça chegue mais próxima a essa região de problemas, mas infelizmente o nosso projeto ele não logrou êxito lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e nós vamos continuar a fazer os deslocamentos de justiça itinerante para atender o pessoal dessa região. No caso da mudança desse perfil socioeconômico, isso às vezes acarreta também mudanças no próprio perfil do trabalhador, que muitas vezes apresenta demandas junto à Justiça do Trabalho. Então, daquele trabalhador característico da economia agrícola para o setor industrializado, para a atividade industrializada, a prestação de serviços, isso tem aumentado as demandas dos trabalhadores junto à Justiça do Trabalho de alguma forma? Uma vez que os direitos começam a ser lesados, o empregado naturalmente vai procurar esses direitos e junto da Justiça do Trabalho, né? Mas há um perfil, há uma mudança de perfil. Os trabalhadores que se caracterizam como desse setor industrializado, da economia voltada para a prestação de serviços, ele é um trabalhador que demanda mais a justiça em comparação com o trabalhador agrícola? Sem dúvida, porque ele está mais perto das varas, ele está nas cidades, está na periferia das cidades, enquanto o trabalhador agrícola, às vezes ele está a 200 quilômetros da sede de uma vara. Nesse caso de Ribas do Rio Pardo, o trabalhador que atua mais distante da sede do município, ele pode levar, às vezes, 4, 5 horas de deslocamento, ele vai se deslocar numa estrada de terra, não tem transporte público, né? Então é difícil para ele chegar até o município de Ribas do Rio Pardo. Chegar a Campo Grande são mais 100 quilômetros, quer dizer, ele teria que se deslocar 200 quilômetros, 220 quilômetros atrás dos seus direitos. Agora, uma outra característica, inclusive, que reforça até, de certa maneira, particularmente no sul do estado, uma situação sui generis, de certa forma. Além do tamanho, como o desembargador falou, nós ainda temos um estado que tem fronteira com os estados de Mato Grosso no norte, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e ainda fronteira com Paraguai e Bolívia. Isso cria situações que são um desafio para a administração, mesmo do ponto de vista exclusivamente da justiça trabalhista. Nós temos trabalhadores que residem no Paraguai, trabalham em Ponta Porã, como nós temos trabalhadores que moram no Brasil, trabalham no Paraguai, em Mundo Novo, outros que fazem esse mesmo intercâmbio, né? Nacionais por um lado, estrangeiros por outro, na Bolívia, em Corumbá. E nós temos também, atuando permanentemente dentro do Brasil, trabalhadores paraguaios, trabalhadores bolivianos, e às vezes numa situação de exploração, porque como não tem documentação exigida pela legislação, autorização para trabalhar, trabalham sem carteira do trabalho anotada, né?
trabalho informal. Um Estado desse tamanho, com essas características, a estrutura atual de atendimento ao cidadão, ao jurisdicionado e até na verificação dessa situação de pessoas em situação irregular, é uma estrutura suficiente ou há uma perspectiva e uma necessidade de aumento dessa estrutura para o atendimento ao jurisdicionado? Não, a estrutura ela é deficitária. Nesse nosso projeto de criação de varas, nós chegamos à conclusão que seriam necessárias 14 varas, mais 14 varas, além das 26 que nós já temos, portanto, nós vamos chegar a 40 varas, para que pudéssemos distribuí-las no Estado de maneira que nenhum trabalhador tivesse que se deslocar mais do que 100 quilômetros para chegar até um posto de atendimento da Justiça do Trabalho, até um local onde ele pudesse trazer a sua demanda. Este projeto, infelizmente, ele não pode ser atendido. Das 14 que nós pedimos, o CSJT decidiu que poderiam ser 6, porque isso também é um estudo técnico, um estudo de viabilidade econômica, de viabilidade técnica, e nós esperamos, pelo menos, conseguir essas 6 varas, que isso passe no CNJ, que nós tenhamos aprovação no Parlamento, e vamos continuar atuando fortemente nos deslocamentos itinerantes. Nós temos 7 ou 8 varas no estado de Mato Grosso do Sul que, mensalmente, o juiz se desloca itinerantemente para atender as várias cidades onde a Justiça do Trabalho não tem um posto avançado ou não tem vara. Sobre esse tema, desembargador, nós vamos aprofundar exatamente no próximo bloco, quando vamos conhecer um pouco mais da história especificamente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Portanto, não saia daí, nós voltamos já já com Justiça em Foco. Estamos de volta com Justiça em Foco. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador Márcio Tibau, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que funciona em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos conhecer agora a história do tribunal. A aproximação do cidadão à justiça trabalhista foi fortalecida com a instalação em 1993 do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, com sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O início das atividades do tribunal transformou a perspectiva do jurisdicionado. Na 10ª região, os processos originários dos conflitos trabalhistas gerados em Mato Grosso do Sul tramitavam por um período de 3 a 4 anos. Com a instalação da 24ª região, esse período foi reduzido para 90 dias no mínimo e 120 no máximo, entre o ajuizamento da ação e o julgamento do tribunal. O TRT da 24ª Região possui 26 varas do trabalho, sendo 7 na capital e 19 no interior do estado. Desembargador, nós temos também um trabalho que tem sido efetuado, que temos acompanhado, que é referente à própria estrutura física da Corte, inclusive na medida em que em 2007 foi lançada a pedra fundamental da nova sede do TRT da 24ª Região. E a expectativa é de que vai acomodar melhor para o atendimento jurisdicionado. Qual é a previsão de entrega dessa nova Corte? A obra já está, a parte de construção civil nós podemos dizer que está 100% concluída, está 99%. O que estão faltando são alguns equipamentos de informática para que nós possamos transferir a nossa informática para este prédio, porque a informática hoje ela é fundamental, e fazer a ocupação do prédio. A situação específica também do Estado, que o desembargador abordou inclusive no bloco anterior, é a questão da justiça itinerante. Há muitas localidades que são atendidas por esta forma de justiça, de enviar o magistrado até aquele local mais distante para que ele possa ser atendido? Sim, e eu vou relatar o que aconteceu comigo, uma experiência pessoal, por volta ali de 95, 94, por volta de 14 horas, né, fazendo as audiências, chegou um sujeito e falou: doutor, eu queria falar com o senhor. O que é que o senhor está até interrompendo a audiência? Eu queria saber se a minha audiência vai demorar.
Não vai demorar muito, não. Não, porque se eu sair daqui até as 15 horas, eu consigo pegar o ônibus de volta para a minha cidade e chego lá à meia-noite. Mas se eu sair daqui depois das 15 horas, doutor, eu só chego amanhã, na hora do almoço. E eu vou ter que passar a noite numa cidade chamada Jardim, eu vou ter que dormir na rodoviária. Eu falei, não, peraí, o que está acontecendo? Vem cá, vamos conversar. E a partir do relato desse trabalhador e a partir do relato de advogados e de observar que os reclamantes dessa região, Porto Murtinho, eles ou não apareciam com testemunha, ou faziam um acordo, ou então não iam à audiência. Eu falei, está acontecendo alguma coisa fora do normal. E eu descobri que eles não tinham condições de, às vezes, de comparecer à audiência, eles menos ainda de trazer as suas testemunhas. Então, isso era a própria negação da justiça. Eu fiz o relato desses fatos ao presidente do tribunal da época e ele me autorizou a fazer o deslocamento itinerante. E eu saía de uma cidade chamada Aquidauana, onde era a minha sede da minha jurisdição, e ia até esse município de Porto Murtinho. E para se ter uma ideia, o que era a Justiça do Trabalho na época, o município, a jurisdição de Aquidauana, ela envolvia apenas 12 municípios. Era, vamos dizer assim, 3 Bélgicas. É um quinto quase do estado de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, a justiça itinerante é uma necessidade. É uma necessidade. Levar a justiça até o cidadão. A partir desses deslocamentos, outros começaram a ocorrer. Porque nós notamos que aparecia demanda. Havia muita demanda reprimida. Hoje, nós, pelo menos 7 ou 8 das nossas varas se deslocam itinerantemente, pelo menos uma vez por mês. As localidades são atendidas. Nós gostaríamos de ter mais varas para evitar esses deslocamentos, para facilitar, para mostrar que a Justiça do Trabalho está ali permanentemente, não é só 2, 3, 5 dias por semana de um mês, que ela está ali permanentemente. É um fator de educação, é um fator inibidor do descumprimento do direito do trabalho. E a população indígena, que também é característica do estado do Mato Grosso do Sul, ela também tem sido atendida? Tem sido atendida. As usinas de álcool, quando elas iniciaram as suas atividades, elas utilizavam muito a mão de obra indígena. Então eram contratados determinados trabalhadores indígenas, chefes, caciques, eles chamam capitães ou cabeçantes. E este contratado, ele organizava o seu grupo de trabalho, 50, 60, 100 trabalhadores, e colocava essa mão de obra à disposição de um empresário. E com o desenvolvimento de novas tecnologias e muitos problemas que aconteceram, esta apropriação de mão de obra indígena está diminuindo e a tendência é que ela seja erradicada. Hoje se usam máquinas de última geração capazes de cortar não toda a cana, mas a maior parte da cana, porque o Mato Grosso do Sul, ele a topografia ela é plana e propicia a mecanização. Além disso, há uma cartilha também que foi elaborada para conscientizar o trabalhador de origem indígena na língua das comunidades. Nós fizemos cartilhas de direito do trabalho, essas cartilhas são em português, são também em idiomas nativos, como o Caduel, o Caiová, o Terena, e procurando dar esclarecimento a esses trabalhadores, né? Tá certo, desembargador. O Justiça em Foco de hoje ele vai ficando por aqui. Desembargador Márcio Tibão, muito obrigado pelas informações sobre o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez agradecendo, portanto, a sua participação aqui conosco. Lembrando que na próxima semana nós temos mais uma edição do programa para mostrar para você, cidadão brasileiro, um pouco da realidade de mais uma corte brasileira. Até lá!